Deveríamos ir para eleições? Boa tarde, antes de mais. É óbvio que sim. Ou seja, eu acho que nós não estamos perante uma crise política, pelo risco de haver alguma cisão na coligação, porque, como é hábito, quando os barcos começam a afundar, as ratazanas tratam sempre de sair a grande velocidade. E as ratazanas mais espertas saem normalmente, tratam de sair antes das outras. E, portanto, é isso que nós estamos a assistir. Mas é uma exigência, é uma imperiosidade que este governo seja corrido e o mais rapidamente possível. Porque um orçamento é sempre a expressão concentrada de uma política. Mas eu penso que este tem, não é propriamente o mérito, mas tem a clareza de demonstrar o que é que há que esperar se este governo continua em funções. E, portanto, é um orçamento que representa o atirar para cima de quem trabalha com uma violência absolutamente inaudita. Eu acho que vale a pena a gente referenciar aqui que, afinal, a receita representa 80% do esforço da chamada redução do déficit, que a despesa, os descontos na despesa são feitos, ou os cortes na despesa são feitos sobretudo à custa dos cortes dos subsídios de férias e de Natal, dos despedimentos na função pública, dos cortes dos subsídios de desemprego e de doença e outras prestações sociais, dos cortes nas pensões, dos cortes na saúde e nos cortes na educação. E do ponto de vista da receita, fundamentalmente baseiam-se no IRS e no IMI, mas sobretudo no IRS, o que significa que, se a receita representa 80% deste esforço, a verdade é que é sobre 73%, sobre os trabalhadores e os pensionistas que vai recair o esforço de pagar 73% deste dito esforço de consolidação orçamental. E, portanto, nós estamos perante um ataque absolutamente violento, absolutamente terrorista, porque depois vimos um ministro, e eu acho que este ministro, juntamente com o governo, deve ser rapidamente corrido, porque eu acho que já atingiu aquele ponto da provocação em relação aos portugueses. Já se referiu ao Ministro das Finanças? Sim, vimos-lo no outro dia, e o Ministro das Finanças é o Rottweiler do Primeiro-Ministro, como eu já disse, quer dizer, o dono não pode, ou não lhe convém taticamente ladrar de uma determinada forma, e manda o Rottweiler ladrar, e portanto, nós assistimos a um Ministro que depois de anunciar o essencial destas medidas, vai à televisão, e tem o descaro de dizer que o povo português é o melhor povo do mundo. E vemos um ministro que ontem faz a apresentação deste tipo de medidas e depois manda os jornalistas calarem-se com as perguntas incómodas porque não está ali para responder a perguntas. Mas, de facto, por exemplo, ele argumentou que com a progressividade... Isto é só... Enfim, são alguns pontos, mas que mostram a mentirada que rodeia a apresentação de um orçamento, que é uma declaração de guerra a quem vive do seu trabalho. E, portanto, a declaração de guerra deve ser aceita e essa guerra deve ser travada até o fim, levando com o governo para fora. Porque, por exemplo, a progressividade do imposto faz com que um solteiro sem dependentes que ganhe 14 mil euros ao ano, isto é, cerca de 1.000 euros por mês, o aumento é de 86,7% em termos de IRS. Se ganhar 100 mil, é 21%. Se for um casal com dois titulares sem dependentes que ganhem 14 mil, cada um 28 mil, o aumento é 76,5%. Se ganhar 100 mil ou mais, são 23%. Isto demonstra bem, de facto, o que é a progressividade deste imposto, isto é, vai exatamente em cima. Um pensionista solteiro sem filhos com 485 euros por mês de pensão tem um aumento de 268,8% do IRS. Quer dizer, portanto, nós estamos aqui perante um ataque, no entanto, não vem de agora. É preciso dizer que houve quem dissesse, desde há mais de um ano, que as medidas que estavam a ser adotadas, a aceitação do pagamento da dívida e a aplicação das medidas de austeridade só ia conduzir a um resultado que está à vista. E agora eu termino só para dizer o seguinte, e isto tudo é decretado com base em previsões, toda a gente está a ver que não tem nenhuma correspondência com a realidade. Designadamente, a previsão de que o PIB decresça apenas 1%, que a taxa de desemprego fique por 16,4%, que as exportações subam 3,6% e que o déficit orçamental se contenha em 4,5%. O Presidente da República devia enviar este Orçamento de Estado para o Tribunal Constitucional, solicitar uma fiscalização preventiva? Obviamente que sim, em termos puramente jurídico-políticos, mas antes disso, se nós tivéssemos um Presidente da República
que em vez de mandar mensagens através do Facebook, dizendo pelo Facebook o que não diz diretamente, nós chegamos já a este ponto de degradação ao grau zero da política em Portugal neste momento. Nós temos um Presidente da República que tem chancelado todas e cada uma das medidas de um programa político de servidão completa perante a Troika, de ataque a quem trabalha, de medidas terroristas umas atrás das outras, e depois vai pelo Facebook e diz que se deve lá para o não cumprimento do objetivo do déficit. Mas se não tivéssemos novas tecnologias. Não, é a força da hipocrisia, porque o que se diz no Facebook deve ser aquilo que se diz na atividade política cotidiana. Mas evidentemente que qualquer solução que não seja o afastamento imediato deste governo e a constituição de um governo democrático e patriótico que agrupe todas as forças, e não são os partidos do Parlamento, eu não estou a falar de arranjos parlamentares, porque este Parlamento e os partidos que lá estão têm todos eles a sua cota-parte de responsabilidade, a começar pelo Partido Socialista, que foi quem chamou para cá a Troika e assinou o acordo e depois anunciou o acordo naquela célebre conferência de imprensa, chamemos-lhe assim, em que o engenheiro José Sócrates explicou ao país o que é que o acordo não era, nunca tendo explicado o que é que ele era. Mas a verdade é que esse governo tem de sair de um movimento social que agrupe, de facto, todas as forças políticas, os partidos também, mas os movimentos sociais admito que há condições para toda a gente, como é óbvio, porque cada dia que passa é maior o número de pessoas que declara, proclama e pratica que não está mais disposta a aturar esta canga em cima do pescoço. E, portanto, a solução tem de passar exatamente por aí. Por outro lado, são os próprios números. E saliente-se a importância que é de dentro do Partido Socialista começarem a existir vozes que afinal reconhecem que uma dívida que representa só de serviço da mesma, de juros da mesma, neste ano, não 8 mil, mas 9 mil milhões de euros, é uma dívida impagável e que vai representar para o ano pelo menos 12 mil milhões e dentro de poucos anos nós estaríamos a falar entre 15 mil a 20 mil milhões. Portanto, essa dívida que, repito, não foi o povo português que contraiu, nem foi contraída. Se uma boa parte dos juros fossem cobrados à mesma taxa que o BCE empresta à banca, esse serviço de dívida poderia baixar. Mas isso revela outra coisa, o que é hoje a União Europeia e o que é que significa o euro. Os mecanismos podem deixaram de ter. Diga, sempre. Não, o que eu queria dizer, deixaram de ter, exatamente porque esse sistema monetário não é outra coisa do que seja o predomínio do marco. E, portanto, essa é que é a questão. Isto é o euro, como tenho vindo a referir várias vezes, o euro não passa do marco travestido e aquilo que devia ser um espaço, ou que supostamente deveria ser um espaço de cooperação solidária em pé de igualdade entre os Estados, é um espaço de dominação dos restantes países e em particular dos países mais fracos como o nosso, por parte do imperialismo germânico. E um governo democrático e patriótico, eu volto a insistir num ponto sobre o qual agora já se consegue falar, porque aqui há uns meses, isto é, eu sinto-me um pouco como a Cassandra. Não é que não é um problema de adivinhar, mas ir referindo determinadas realidades em que naquela altura ninguém quer falar nem ninguém quer acreditar. Aqui há uns meses atrás era impossível falar-se na questão de que temos de estar também preparados e dizer claramente à Alemanha e ao BCE, e ao FMI, e à União Europeia, e ao Sr. Durão Barroso, que nós não temos medo de sair do euro. E que não cedemos à chantagem de que hoje olhamos e aprovamos e aplicamos o orçamento que esses senhores querem que seja aplicado contra o povo português, ou então somos expulsos do euro e seria a catástrofe. Devemos estar preparados para isso. É a desvalorização imediata que isso. Mas a desvalorização imediata, João, permite-me que diga uma coisa, mas então é um tema que tem de ser abordado com algum rigor. Claro. A desvalorização daquilo que representa o dinheiro que cada português tem, nós estamos a tê-la agora. Isto é, em alguns casos já vai aos 30. Exatamente. Por exemplo, se nós falarmos nos funcionários públicos nos últimos 3 anos, há uma fatia significativa deles que aquilo que ganham hoje representa um corte de 30% ao que ganhavam há 3 anos. Mas nós teríamos uma vantagem. Era recuperar a liberdade de decisão. E essa não tem preço.